Fala pessoal, como vocês já sabem, eu já inclusive comentei aqui no canal, pré-candidato ou candidato à presidência da República pelo Partido Republicano, o Donald Trump sofreu um atentado neste fim de semana, onde felizmente ele acabou apenas sofrendo um tipo de raspão, não acabou morrendo. Fez um rápido movimento da cabeça, totalmente sem intenção, e por conta desse rápido movimento ele acabou sobrevivendo. O atirador rapidamente foi morto pelo serviço secreto americano, que de fato falhou nessa ação, nesse comício do Donald Trump, e infelizmente um apoiador de Donald Trump que estava também no evento, que estava no local, quando se jogou para salvar a sua mulher e as suas filhas, seus filhos no geral, ele acabou sendo alvejado e morto. Então tivemos duas mortes nesse caso, um do terrorista, no jeito que fez esse atentado contra o Donald Trump, e o outro, um pai honrado que acabou morrendo, conseguindo salvar a sua esposa e os seus filhos, no que com certeza já é um dos maiores fatos dos últimos anos, com certeza os maiores fatos da história até da presidência dos Estados Unidos da América, a tentativa de matar um dos presidenciáveis mais icônicos, para mal ou para bom, da história dos Estados Unidos da América. E aqui, no nosso Brasilzão, evidentemente ia ter gente falando bobagem. Aquela galera que se diz ser do amor, que diz ser do diálogo, da democracia, da compaixão, aquele pessoal, o pessoal do bem, aquele pessoal que maldade sobre eles jamais vai recair. Aquele pessoal que é incapaz de ser negacionista, que é incapaz de defender a ditadura, que é incapaz de ser racista ou homofóbico, esse pessoal evidentemente já está fazendo das suas. Tem muita gente dizendo que foi um atentado fake, tem muita gente comemorando esse atentado, tem muita gente que tá triste sim que aconteceu o atentado. Só que a tristeza é ou que eram para ter alvejado Donald Trump de verdade, e assim ele poderia até ir a óbito, ou então tão tristes porque com isso Donald Trump fica ainda mais próximo de voltar à Casa Branca, de voltar à presidência dos Estados Unidos da América. Um dos mais famosos, e aqui eu vou comentar algumas postagens dessa galera da lacração, um dos mais famosos, evidentemente, é o Felipe Neto, e olha o nível da psicopatia desse sujeito. Olha o nível de perturbação mental que esse sujeito tem. Ele vê lá um sujeito prestes a morrer praticamente ali, e ele se preocupa. Mas você vai ver a preocupação do Felipe Neto. Galera, se liga só. Se aquela bala acerta a cabeça do Trump, as consequências, pro que é enxergado hoje como esquerda, as consequências seriam devastadoras. Ele viraria um mártir, um herói. Surgiriam diversas lideranças por causa disso. Ele não ter tomado o tiro na cabeça vai fazer ele ganhar a eleição, tá? Isso aí tá praticamente decidido, tá definido basicamente. Acho muito improvável que o Biden consiga ganhar. Já achava improvável ele ganhar antes disso, agora então acho muito improvável. Mas é melhor a gente ter apenas o Trump vencendo a eleição do que ele sendo eternizado com um tiro na cabeça do palanque. Aquilo ali seria terrível pra gente. Então a bala não ter acertado e ter pego na orelha, às vezes parece que foi ali, alguém que chegou e desviou 1 milímetro pro lado para impedir que o mundo afundasse em caos e trevas, que é o que eu acho que aconteceria se o Trump tomasse aquele tiro. Olha o nível da confusão mental do sujeito. Donald Trump é um homem de direita, claro. Ele é um candidato à presidência da República que provavelmente é oposto a tudo que o Felipe Neto pensa politicamente, sociologicamente, no campo da economia, no campo das relações internacionais, com certeza. Agora, ele é mais do que isso. Donald Trump é pai, tem filhos, tem amigos, tem uma esposa, tem uma família. Então, quando a gente parte do pressuposto que o Felipe Neto está, assim, aliviado com o que aconteceu com o Trump, mas esse alívio não é porque uma pessoa teria sido morta, mas sim porque para o pensamento político dele, para a ideologia política do Felipe Neto, isso seria negativo. Olha o nível de confusão mental, de inversão completa de valores, de inversão do que é o certo, do que é o errado, do que é a compaixão. Olha o nível de confusão desse cara. Vamos sair até do campo do indivíduo Donald Trump, do pai, do marido Donald Trump. Vamos pensar de uma maneira até política. Ele não vê que essa morte, se acontecesse, se esse tiro acertasse de fato a cabeça,
se o terrorista, o cara que cometeu esse atentado contra o Trump, se ele conseguisse fazer isso que ele tentou, ele não vê a questão democrática disso. É uma das democracias mais longevas e mais importantes do mundo. Uma das maiores potências, quiçá a maior potência política e econômica do planeta há décadas. Ia ter um cara que muito provavelmente vai ser o presidente dos Estados Unidos e já estava assim bem cotado antes do atentado. Ia partir para uma violência feita por apoiadores, inclusive da ideologia defendida pelo Felipe Neto. Como já puxaram aí, o terrorista que tenta atirar no Donald Trump, na cabeça do Donald Trump e acaba acertando apenas na orelha, doou para o Partido Democrata, que é o partido mais à esquerda lá nos Estados Unidos da América. Olha o nível de confusão mental do Felipe Neto. É um cara que vê um pai de família, um marido, prestes a morrer, e o pensamento que ele tem é, isso é bom ou ruim para minha ideologia? Essa galera que sai arrotando aí aos 4 cantos do planeta, que é a galera do bem, né? Que é a galera do diálogo, que é a galera da democracia. Trouxe outra postagem, essa da Lilia Schwartz, sempre erro o nome dela. Ela colocou essa foto do Trump aí, ó. Caprichou no curativo e agora só vira para o lado esquerdo, de forma a deixar o machucado no ouvido direito aparente. Coincidência? Em 9 de 10 fotos realizadas na primeira noite da Convenção Nacional Republicana, no Wisconsin, no dia 15 de julho, Donald Trump aparece com um curativo na sua orelha em evidência. Além de nomear o vice, um populista e anti-estrangeiro como ex-presidente, Trump caprichou na figura de vítima/herói. Como dizem as redes, o atirador errou, ainda bem, o alvo, mas acertou em cheio na campanha dos democratas. Já Trump, bom de performance política, ou está com torcicolo, o que duvido, ou não quer mesmo deixar ninguém esquecer do acidente de sábado. Gente, eu tô gravando esse vídeo na terça. Essa postagem que a Lilia Schwartz fez, não foi hoje, foi na terça. O atentado contra Donald Trump foi no sábado. É óbvio que ele vai ter um curativo, é um tiro. É óbvio que ele vai estar com um curativo. E continuou nos seus compromissos de campanha. Nomeou o vice porque era nesta data que estava escalada para a nomeação do vice. Era essa data que estava convencionada para ser a convenção nacional do Partido Republicano. Não teve nada demais. Ai, mas ele tá virando muito a cabeça pro lado do curativo. Ah, é sério, gente? É sério? Dá pra ver que tem compaixão dessa jornalista aqui, dessa historiadora, com o que aconteceu? Tem compaixão aqui? Ou só tem cálculo político? Que é típico de extremistas, é típico de radical. Colocar a sua ideologia política e fazer cálculos políticos sobre essa ideologia para tentar avançar essa agenda acima de qualquer coisa. E tá claro aqui que muitas vezes até acima de vidas. Se não tá explícito nesse comentário da Lilia, tem outras pessoas que foram mais explícitos, né? Olha, por exemplo, o André Janones, né? Esse sujeito que é difícil, né? A gente vê todos os desmandos que muitas vezes acontecem do nosso judiciário tentando calar algumas pessoas que mereceram, mas algumas pessoas que não mereceram, que agiram dentro das 4 linhas do que a gente julga como liberdade de expressão. E um sujeito como André Janones, assim, goza de uma liberdade de expressão que só ele consegue ter. A rede social dele nunca é bloqueada, com ele tudo é liberado. Olha o que ele falou. André Janones, tá? Twitter dele. Pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue. Mais tarde tem. Agora sabemos o que o miliciano foi fazer nos Estados Unidos assim que deixou a presidência. É a fakeada fazendo escola. Mas que sempre agindo aqui no limite para não receber um processo, evidentemente. Mas ele tá chamando o Bolsonaro de miliciano e tá pontuando aqui que o que o Bolsonaro foi fazer nos Estados Unidos depois que perdeu a eleição pro Lula. Segundo André Janones, deixa claro aqui, para quem tem mais de um neurônio, foi ensinar o Donald Trump ou os comunicadores do Partido Republicano a fazer um atentado fake. Ele faz aqui da fakeada da facada do Bolsonaro, chamando a facada do Bolsonaro de fake, e todo mundo sabe minha opinião sobre Jair Bolsonaro, mas evidentemente a facada foi real e não deveria ter sido feita em hipótese alguma. O marido Jair Bolsonaro, o pai Jair Bolsonaro, e o presidente, que eu não julgo que foi um bom presidente, né? É a fakeada fazendo escola. Depois ele fala, pelo menos dessa vez lembraram de providenciar o sangue, ou seja, forjaram o sangue ali pro Donald Trump. Esse é o nível dessa galera. Esse é o nível dessa galera, pessoal.
E o Lula comentou, tá? Olha só, o Lula ele foi condenar o atentado contra o Trump, disse que a democracia perde, mas eu queria pedir para vocês destacarem a agonia da equipe do Lula com a declaração dele, que ele foi pego ali meio que de raspão. A galera, putz, o Lula vai falar bobagem aí, né? Olha só, olha a agonia do pessoal. Eu não sei se vai fortalecer alguém que se empobrece a democracia. Ao invés de a gente ficar analisando se alguém ganha ou perde com isso, o que nós temos que ter certeza é que a democracia perde os valores do diálogo, os valores do argumento, os valores de sentar em forma de uma mesa da forma mais diplomática para encontrar soluções para os problemas, vai indo pelo ralo. Se tudo vai se encontrar na base da bordoada, na base da violência, na base do burro, na base da luta, na base do tiro, na base da faca, onde é que vai a democracia? E como eu sou um defensor da democracia, eu acho que nós temos que condenar. E a Janja já correu ali, desculpa interromper, já puxando o Lula de lado para ele não dar o que a imprensa ia chamar de mais um escorregão, né? O Lula vem falar de um assunto polêmico, a galera já fica completamente em choque. E Lula, que vamos destacar, é também um dos caras que, né? Lembra quando, por exemplo, olha só, quando a Polícia Federal desmantelou basicamente uma tentativa, né? Uma armação, um plano do primeiro comando da capital, o PCC, para atentar contra Sérgio Moro e familiares. E Lula falou isso aqui, ó. Para atacar o Moro e as autoridades públicas. Eu não vou falar porque eu acho que é mais uma armação do Moro. Mas eu quero ser cauteloso. Eu vou descobrir o que aconteceu. É visível que é uma armação do Moro. Mas eu vou pesquisar, eu vou saber por que da sentença. Eu até fiquei sabendo que a juíza não estava nem em atividade quando deu o parecer para ele. Mas isso a gente vai esperar. Eu não vou ficar atacando ninguém sem ter provas. Eu acho que é mais uma armação. E se for mais uma armação, ele vai ficar mais desmascarado ainda. Sabe? Eu não sei o que ele vai fazer da vida se ele continuar mentindo do jeito que está mentindo. Olha o nível, né? A Polícia Federal desmantelou que o primeiro comando da capital queria atentar contra o Sérgio Moro. Foi ministro da Justiça, que foi juiz federal. E o presidente da República fala em armação. Esse é o nível dessa galera. É assim que essa galera pensa. Não só sobre o Trump, sobre a direita no geral, sobre mim, sobre você que tá vendo esse vídeo, se você for de direita. É o que essa galera pensa sobre a gente. Aí teve essa vereadora do Rio de Janeiro. Uma vereadora, vamos lá. Uma vereadora do Rio de Janeiro. Ela viu o cenário e disse que esse caso mostra a falência da sociedade estadunidense. Olha só. Que autoestima. Eu queria ter essa autoestima, gente. Sério. Eu queria ter a autoestima de uma vereadora de esquerda da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja, que vê vários problemas que o Rio de Janeiro tem e poderia ajudar sendo vereadora. Como o vereador Pedro Duarte faz, por exemplo. Mas só atrapalha com as ideologias socialistas dela e fala sobre a falência da sociedade estadunidense. Imagina quando ela reparar que ela tá no Brasil, tá? 100 milhões de pessoas sem acesso ao saneamento básico, mais de 92% das famílias endividadas, nosso dólar já chegando a R$6, nossa bolsa sendo uma das que mais desvaloriza, o real, a sexta moeda que mais desvaloriza do mundo, mais de 20 bilhões de reais saíram da nossa bolsa, ou seja, uma fuga de capital de 20 bilhões só no primeiro trimestre, nos 3 primeiros meses, governado por um presidente da República que ficou mais de um ano dentro de uma cadeia, de uma cela, que só saiu não porque ele foi inocentado, mas por uma mudança no processo judicial e que acabou prescrevendo os processos dele, porque ele se tornou idoso, mas não porque não cometeu aqueles crimes. Essa é a sociedade brasileira. Essa é a sociedade brasileira. E ela fala que os Estados Unidos é uma sociedade falida, falência da sociedade estadunidense. É dureza, não é dureza? É dureza, galera, é bem dureza, né? Mas é aquilo, né? Como disse o Lula, quem critica ele não vale uma titica de cachorro. Esse é o nível desse pessoal. Depois vamos dizer que é o MBL que faz fake news. É a direita que é negacionista. É a extrema direita que é chapéu de alumínio. Tem muito doidinho na extrema direita, com certeza.
Mas como eu não faço parte da extrema-direita, eu sou um conservador, sou um liberal. Tento colocar parcimônia tanto em todas as minhas opiniões políticas. Tento ver o lado da ciência, dos dados e da evidência para formular políticas públicas, por isso não fico defendendo coisa que ao redor do mundo já foi testada e não deu certo. Esse cara que vos fala é chamado por aí de extremista, de criador de fake news. Nunca provaram uma fake news que eu falei, mas é chamado de criador de fake news. Agora, esse pessoal chapéu de alumínio de Lula, que fala que o atentado contra o Sérgio Moro é armação, do Felipe Neto, que vê um pai de família prestes a ser morto e fica fazendo cálculo político se isso ia ser bom ou ruim para a esquerda, da Lilian Schwartz, que fala, ó, a cada 10 fotos 9 o Donald Trump tá mostrando a orelha, hein? Nossa, caprichou no curativo. Medindo o tamanho do curativo do Donald Trump, o cara que sofreu um tiro. Vamos combinar, né? Vamos combinar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vai vir muita novidade aí nos próximos dias. Não esqueça de dar like no vídeo, se inscrever no canal, deixar seu comentário, se eu deixei algum comentário de esquerdista hipócrita de fora, e também me seguir nas outras redes sociais, sobretudo no Instagram, que lá tem uns stories que eu consigo mostrar mais meu dia a dia na Assembleia Legislativa, sobretudo. Fechou? Forte abraço, contem sempre comigo. Abraço.